Essa Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 28 até o versículo 30. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Senhor, muito obrigado. Nós te damos graça mais uma vez pela tua palavra. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor venha tomar a direção neste culto e que o Senhor venha falar de forma gloriosa ao nosso coração, porque o Senhor é fiel, é maravilhoso para nos dar vitória. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o seu lugar, e a gente está feliz em poder estar aqui nessa noite, mais uma vez reunido na presença do Senhor, e que o Senhor venha mais uma vez usar de misericórdia, para falar conosco mais uma vez através da sua santa e gloriosa palavra do Senhor. Eu quero nessa noite compartilhar aqui uma passagem conhecida por nós, que está em João capítulo 4, versículo 28, nós conhecemos bem essa história, que fala sobre Jesus à beira de um poço chamado Sica, ou seja, o poço de Jacó, e ali aquela mulher samaritana vai servir água para Jesus, e Jesus vai fazer uma grande obra na vida daquela mulher. O que nós aprendemos aqui nessa noite, através dessa palavra, eu tenho certeza que vai ter grande valia na nossa vida espiritual, para que nós possamos nos despertar mediante a tão grande obra que o Senhor tem através das nossas vidas. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre essa palavra, vamos voltar e pensar um pouco antes aqui, sobre a história daquilo que a Bíblia relata, aquilo que aconteceu. Nós sabemos que alguns reis reinaram sobre Israel. Por exemplo, Saul reinou 40 anos, depois veio Davi, reinou mais 40 anos, e a Bíblia diz que Salomão, filho de Davi, também reinou 40 anos. Depois da morte de Davi, a Bíblia vai dizer, depois da morte de Salomão, a Bíblia fala que o reino foi dividido, o povo de Israel se dividiu. Então houve a divisão do reino do norte e do reino do sul. Então para o reino do norte foram as 10 tribos de Israel, e para o reino do sul estava ali a tribo de Judá. Então, se nós observarmos, no reino do sul era Roboão, filho de Salomão, que reinava ali em Jerusalém. Então o reino do sul ficava localizado em Jerusalém, e o reino do norte era Jeroboão, que reinava e estava localizado em Samaria. Então o reino foi dividido, e quando passaram-se o tempo, aquele povo, começaram a se arrumar uns problemas entre os próprios judeus do reino do norte e do reino do sul. O povo de Israel não se dava, o povo de Judá não se dava com o povo, com as tribos que estava localizado em Samaria. E a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, o rei assírio, leva cativo o povo que estava no reino do norte, que era o povo do reino do norte, que era em Samaria. As 10 tribos foram levadas cativo pelo rei assírio. Então eles ficaram presos por um período de tempo, e eles retornaram novamente. Mas quando eles retornam para a Samaria, eles agora retornam
com muitas coisas diferenciadas, com muitos costumes que não eram do povo judeu fazer o que eles estavam fazendo, ou seja, para o reino do sul, que estava em Jerusalém, o reino do norte estava corrompido, então já não havia mais uma aliança, porque não tem como trabalhar com as crianças andando assim dentro da igreja. Tem que sentar, filho, senta aí, fica quietinho. Não tem como mesmo, porque aí você tem que ser um super-herói aqui, né? Porque aí tira a atenção, aí fica complicado e a gente precisa ativar a salinha das crianças, nós precisamos organizar uma forma aí, tem que ativar essa sala em todos os cultos, para que as crianças tenham o espaço delas, para que elas possam participar, porque realmente fica complicado, criança, realmente o culto aqui não interessa para eles, então tem um espaço, nós vamos começar a trabalhar esse espaço aí melhor. Mas quando eles retornam do cativeiro, eles retornam para Samaria. O rei da Síria traz com ele alguns povos, ou seja, nações. Pelo menos nós vemos aqui que ele traz consigo 5 povos. E esses 5 povos que ele traz com ele está incluído a Babilônia, a nação de Cuta, Ava, e também Amate e Sarfarvaim. Então quando ele retorna, que ele leva o povo que estava em Samaria, as 10 tribos cativas, quando retorna o rei da Síria, ele traz de volta, mas vem o povo, a nação babilônica, a nação de Cuta, Ava, Amate e Sarfarvaim. E é interessante que entre esses povos que vem, cada um desse povo adora um Deus. Então agora Samaria ficou o que? Mesclada. Samaria começou a adquirir para ele costumes que não era do povo de Deus adquirir. Por quê? Porque para o povo de Deus existe quantos deuses? Só existe um Deus, não existe vários deuses. Nós servimos um Deus que criou os céus e a terra. Então o mandamento de Deus é que nós não devemos nos prostrar diante de outros deuses, porque infelizmente Samaria agora, depois de ser cativa, ela retorna, mas retorna com ele algumas nações, e cada uma dessas 5 nações, Babilônia, as nações que eu falei para os irmãos aqui, Cuta, Ava, Amate e Sarfarvaim. Então veja bem, a Babilônia cultuava a deusa chamada Sucote-Benote, a Cuta cultuava o deus Nergal, a Ava cultuava o deus Nibás e Tartaque, Amate cultuava a deusa Azima, e Sarfarvaim cultuava os deuses Andrameleque e Anameleque. Então veja bem, agora esse povo está onde? Em Samaria. E esse povo, agora o povo que era o povo de Deus, se contaminaram com povos estranhos, e os costumes foram ficando distantes da realidade. Então aqui eu estou trazendo uma reflexão para a igreja, para você entender por que havia uma briga, havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Samaritano também eram judeus, só que o povo de Samaria se corrompeu no decorrer do tempo, adquirindo costumes que não eram da parte de Deus, da vontade de Deus, e eles se corromperam, ou seja, mesclaram ali a adoração que eles tinham, um só Deus. Agora está entre eles 5 nações com 5 deuses diferentes, e eles agora estão achando aquilo normal, e é isso que acontece na atualidade de hoje. Nós temos facilidade de nos afastar de Deus, porque o inimigo ele arma a sua cilada. O inimigo ele não chega de um dia para o outro e fala: olha, eu estou mudando, eu vou fazer isso, aquilo. Não, ele entra com um sapatinho de algodão para enganar até os próprios escolhidos. Mas o que eu estou falando aqui é para que você entenda, dentro de alguns versículos do texto que nós lemos aqui de João 4, que você entenda sobre as culturas que agora estão envolvidas dentro de Samaria,
porque para nós entendermos a palavra, nós também temos que entender a história, o que foi que aconteceu para que aquele povo houvesse uma grande rivalidade. Como o povo que estava em Jerusalém, que estava ali a tribo de Judá, que era o rei Roboão, que era filho de Salomão, eles permaneceram firmes com o Senhor, mas aqueles que estavam, as 10 tribos, lá em Samaria, eles se corromperam, então eles não tinham mais união. Então houve uma grande desavença entre os judeus do reino do norte e os judeus do reino do sul. E agora, voltando aqui na palavra, para que os irmãos entendam o que nós vamos falar aqui, a Bíblia fala sobre essa mulher que vai se encontrar com Jesus. Jesus, olha aí, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aqui já houve um argumento, aqui nós já estamos no final, né, da conversa de Jesus com aquela samaritana. Interessante, queridos e amados irmãos, o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, é que nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar, nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus, nós não podemos trocar aquilo que é espiritual, aquilo que permanece, por aquilo que é aparente e que perece rapidamente. Então nós vimos que quando Jesus, né, sai da Judeia, para chegar na Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Era tanto que os judeus que não se davam do reino do norte e o reino do sul, quando um judeu ia até a Galileia, ele teria que passar onde? Dentro de Samaria. Mas para não fazer isso, eles cortavam volta, distância muito grande, para não passar dentro de Samaria. Jesus sai da Judeia, ele vai para a Galileia, então ele tem que passar onde? Em Samaria. Então Jesus não vai fazer como os demais fizeram. Jesus vai chegar, vai conversar, vai beber água e vai fazer uma grande obra naquele lugar. O que eu quero que você entenda, que nós como servo de Deus precisamos ter visão diferenciada, para que o reino de Deus seja acrescentado e para que vidas sejam libertas, para a honra e glória do nome de Jesus. Os discípulos de Jesus perderam uma grande oportunidade de quê? De pregar a palavra, evangelizar alguém que estava excluído por causa da mesclagem de vários deuses, porque os judeus do reino de Jerusalém não se davam com os judeus de Samaria. Então eles perderam naquele momento. Por quê? Porque era quase meio-dia, quando eles vão comprar comida. Então quando eles retornam até Jesus, se os irmãos perceberem aí, eles vão dizer: Senhor, Jesus vai falar o quê? Sobre uma comida espiritual, que eles desprezaram. Eles preferiram ir atrás de comida para alimentar os seus corpos, do que naquele momento tivesse a oportunidade de pregar a palavra ali e ouvir Jesus fazer aquela grande obra. E hoje não é diferente. Muitas das vezes nós estamos trocando aquilo que é algo tão simples pelas coisas que são de Deus. Irmão, priorize a obra de Deus, priorize fazer aquilo que vai trazer para o reino de Deus uma grande alegria, uma grande festa, e principalmente ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então nós vemos aqui Jesus conversando, aquela mulher dizendo, já transformada pela graça e o poder de Deus que alcançou ela. Agora, aquela mulher tinha alguns problemas, porque ali em Sica aconteceu pelo menos 3 problemas. O primeiro problema que nós encontramos aqui era um problema moral. Por quê? Que hora que Jesus estava ali à beira do poço? Era o meio-dia, ou seja, a hora sexta. Então a sexta hora é meio-dia. Por que aquela mulher estava ali ao meio-dia? Aquela mulher, meus queridos e amados irmãos, ela não era bem vista.
Aquela mulher estava ali, por que era natural buscar água pela manhã ou à tardezinha, onde o sol ainda era fresco, e à tarde, quando o sol já está bem mais fresco, já está bem, quase se pondo. Por que ela vai meio-dia? Então, à beira daquele tanque havia um problema moral. Aquela mulher tinha grande problema. Aquela mulher foi ao meio-dia, porque meio-dia o povo está fazendo o quê? Está se preparando para o almoço. Então ela foi num momento estratégico para que ninguém a visse, para que ninguém a encontrasse, porque talvez ela já tinha costume de chegar naquele horário, porque era um horário onde não tinha ninguém para acusar, para apontar o dedo para ela. Então ela vai ao meio-dia em busca de água. Só que naquele dia ela vai encontrar algo especial. Quando eu falei aqui acerca de moral, então nós entendemos que ela era uma pessoa mal vista pela sociedade onde ela vivia. Segundo, ela também ali tinha na beira do tanque de Sica, quando Jesus chega, um problema social. Por quê? Porque é interessante que quando Jesus chega e começa a conversar com ela, ela diz o quê? Como tu, sendo um judeu, fala comigo que sou samaritana? Ou seja, havia uma diferença social, ou seja, há pessoas que fazem acepção de outras pessoas. Então aquela mulher, ela estava sofrendo ali aquela rejeição, ou seja, o preconceito. Hoje em dia não é diferente na casa de Deus. Há pessoas dentro da igreja que não se dão com outros da mesma igreja, que professam a mesma fé. Há pessoas dentro da igreja que está com problema em estar em comunhão com o seu irmão, com a sua igreja, com igrejas diferenciadas. Porque é da igreja fulano de tal, eu não quero nem ver. Isso era o que estava existindo, e aquela mulher surpreendida naquele momento, porque Jesus vai dizer o que para ela? Ela vai dizer: como tu, sendo judeu, fala comigo sendo uma samaritana? E Jesus vai falar algo glorioso na vida daquela mulher, de forma que ela vai ser agraciada pelo poder e a graça de Deus. Então, primeiro problema que ela tinha era um problema moral, era mal vista. Segundo, ela tinha um problema social. E o terceiro problema que aquela mulher tinha à beira daquele tanque era um problema espiritual. Um problema espiritual. Por quê? Porque se nós olharmos, quando Jesus conversa com ela, o que ela vai dizer? Os nossos pais adoram no monte Gerizim, ou seja, meus pais adoram no monte, mas em Jerusalém adoram no templo. Há uma confusão. Mas por que essa confusão? Você lembra que eu disse que quando o povo do Reino do Norte foi preso, vieram trazidos pelo rei da Síria agora 5 nações, e que cada uma dessas 5 nações trazia com eles costumes e adoravam deuses diferentes. Aquela mulher estava perdida, sem saber como adorar a Deus. É por isso que ela está dizendo: mas se soubesse que a gente pede água. Jesus começa a falar com ela e vai entrar num âmbito, ou seja, numa dimensão de adorar. Então ela vai dizer: meus pais disseram que tem que adorar no monte, mas em Jerusalém tem que adorar no templo. Ou seja, há uma confusão. A vida espiritual dela não tem firmamento, não tem um firmamento. Então o que ela vai dizer? Ela vai dizer, e Jesus vai resolver a situação espiritual daquela mulher, porque Jesus vai dizer o quê? A hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Tem muita gente perdida por causa de religião,
Tem muita gente religiosa, muita gente que não sabe o que vai fazer, muita gente que está confundida, e a vida espiritual está lá no abismo, porque não sabe nem a quem está servindo, não sabe como adorar, não sabe como buscar a presença de Deus, por causa das muitas religiões. Então Jesus Cristo vai dizer para ela e resolver a situação, dizendo: a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Jesus vai dizer para ela: vai chamar o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz para ela o quê? Disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é seu. Algumas pessoas, não entendendo aqui a história, eles vão pensar que esses maridos são homens, quando na verdade esses maridos que Jesus está falando que ela tinha, você lembra que as 5 nações trouxeram 5 deuses para Samaria, mesclaram, não era homem, porque Moisés deu carta de quê? De divórcio. Isso não era problema, tinha problema, mas Jesus está falando, ela está confusa espiritualmente, ela não sabe o que fazer. Aí alguém diz: ela era uma prostituta, tomava marido de pessoas, destruía lares. Não é isso. Os 5 maridos que aquela mulher estava dizendo, e Jesus falando para ela, quando ela diz: eu não tenho marido, Jesus disse: tu disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e o que tiveste agora, ou seja, a indecisão que ela estava nela, era o momento que ela estava vivendo, porque ela não sabia o certo que fazer. Então Jesus está dizendo: o que tu tens agora também não é seu, e isso disseste com verdade. Jesus agora vai tocar no profundo da alma dela, de forma que ela vai se alegrar, e nós vamos entrar na palavra aqui agora. Eu fiz essa introdução para os irmãos entender, e muitos vão dizer: a mulher é prostituta, a mulher fez isso. Não, tem que entender a cultura e o que estava acontecendo. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora também não é seu. O que eu quero que você entenda, que aquela mulher se deliciou daquilo que os discípulos preferiram buscar alimento, em vez de ficar com Jesus. Os discípulos chegam falando de alimento físico. Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Tem muita gente que não consegue ver a profundidade, e por não conhecer as escrituras sagradas, pessoas estão com a mentalidade totalmente confundida, sem saber no certo o que é a realidade, o que a palavra de Deus está falando. E agora veja bem, então Jesus fala com aquela mulher. Então ela, deixando o cântaro, voltou para a cidade e disse ao povo: venha ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quando deixamos o cântaro, outras pessoas conhecem a verdade e a felicidade. Quando você deixa o cântaro, a Bíblia diz que ela foi com o seu cântaro para buscar água, mas ao ouvir Jesus falar, Jesus toca profundamente no coração dela, e traz a certeza, e a presença é real na vida dela, que aquilo que os deuses não puderam lhe dar, a mesclagem que estava em Samaria, agora ela encontra com a própria fonte, na beira da fonte, ela encontra com a fonte que não se esgota, aquilo que é alimento para a alma, e ela está tão maravilhada, que a Bíblia diz que ela larga o cântaro, corre para a cidade, e grita bem alto: vem ver, esse homem falou tudo quanto eu tenho feito, será ele, não será o Cristo?
e eles foram vê-lo. Quem era essa pessoa? Quando largamos o cântaro, então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Olha bem, ela larga o cântaro, ela vai até a cidade, e quando se larga o cântaro, outras pessoas recebem a verdadeira felicidade. Jesus, ele tem felicidade para as pessoas que estão lá fora, mas nós precisamos entender o que Deus quer que nós façamos. Se essa mulher fosse egoísta, ela poderia ter dito: eu sou de Jesus, eu recebi Jesus, Jesus é maravilhoso. Mas será que Jesus era maravilhoso só para ela e as outras pessoas? É o que está acontecendo na atualidade de hoje. Pessoas receberam Cristo, mas não querem levar a felicidade que receberam para outras pessoas. Pessoas receberam Jesus, são egoístas, não pregam, não anunciam as boas novas, não falam sobre aquilo que Jesus fez na vida dela. Tem muito crente, irmão, que é conhecido como crente 007, ou seja, onde ele está ninguém nem sabe que ele é crente, porque ele não tem coragem de compartilhar as bênçãos e as maravilhas que Deus fez na vida dele. E nessa noite, aqui neste lugar, eu venho mostrar para você que essa mulher, além de receber a certeza de salvação, além de receber a grande bênção da parte do Senhor na vida dela, ela não foi egoísta, ela quis compartilhar com os seus, trazendo eles até onde? Até Jesus. Eu e você recebemos Cristo, recebemos a fonte inesgotável, o pão da vida. Agora não vamos querer isso só para nós, mas vamos ser pessoas inteligentes, vamos convidar pessoas para que venham conhecer o Deus que mudou a sua vida, o Deus que falou e transformou a sua história, o Deus que trouxe vida e vida com abundância. Então compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós sabemos que aquela mulher tinha sofrido muitos problemas pessoais. Nós vemos aqui o diálogo dela falando, quando Jesus disse: vá chamar o seu marido e volte. Ela diz: não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo não tenho marido, e o fato é que você já teve 5, e com agora o homem com quem vive agora não é seu marido. Que você acabou de dizer, isso é verdade. Deixar o cântaro representa você trazer as pessoas para os braços de Deus. Agora veja bem, esse cântaro muitas das vezes ele representa tantas coisas em nossa vida. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro na beira daquele poço e foi depressa anunciar o que Jesus tinha feito na vida dela. Agora, se nós olharmos, a primeira coisa, quem deixa o cântaro alcança as pessoas para Jesus. Segundo, quando deixamos o cântaro de lado, os obstáculos da evangelização são vencidos. Quando nós deixamos o cântaro de lado, os obstáculos da evangelização são vencidos. Então, deixando o cântaro, no versículo 28, qual é o cântaro que você precisa deixar? Aquela mulher deixou aquilo que era importante para ela. Aquela mulher, quando ouviu a palavra de Jesus, ela deixa tudo. Qual é o cântaro que nós precisamos deixar? Primeiro, o cântaro chamado timidez. Você não prega porque é tímido? Você não anuncia o evangelho por quê? Ah, pastor, eu sou tímido, eu não tenho coragem de falar. Deixa o cântaro. Deixa o cântaro. Vergonha, eu sou vergonhoso, pastor. Eu tenho muita vergonha. Eu não tenho coragem. Deixa o cântaro chamado vergonha. A agenda apertada é o cântaro seu. Não tenho tempo. Não dá para pregar.
não tenho tempo nenhum, deixa o cântaro, porque a maior obra que Jesus te chamou para fazer na terra, não é pregar aqui dentro da igreja, não é cantar no microfone da igreja, não é ser o porteiro da igreja, não é ser um diácono na igreja. A maior obra que Jesus te chamou para fazer, é ganhar almas para o reino de Deus. E se o seu ministério, se o meu ministério não se despontar nessa obra, estamos perdidos. Aquela mulher, enfim, qual é a desculpa para não tornar-nos um semeador na casa do Senhor? É interessante que nós vimos aqui que aquela mulher, deixando o cântaro, ela consegue trazer mais gentes a Jesus. Quando você deixa o cântaro, você alcança mais alguém. Quando você deixa o seu acomodismo, quando nós deixamos os nossos bel prazeres, quando nós deixamos aquilo que nos impede de fazer a obra de Deus, a timidez, a vergonha, nós nos tornamos ganhadores de alma para o reino do céu. Deus nessa noite está falando através dessa passagem ao nosso coração, que Ele quer, Ele anseia por almas. Seu ministério, a sua palavra, o louvor que você entrega ao Senhor é bom. Melhor do que isso é ganhar uma alma para Jesus, é entender que vidas estão morrendo na sarjeta, vidas estão perecendo. E o que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Porque nós recebemos Cristo, nós dizemos todos os dias que fomos libertos. Então essa mulher deixou o cântaro de lado e ela começou a pregar e dizer: vem e vê um homem que falou tudo que eu tenho feito. Ele porventura não será o Cristo? E a Bíblia diz que aquele povo imediatamente correram para encontrar com o Senhor Jesus. Quando deixamos o cântaro de lado, o reino de Deus passa a ser prioridade em nossas vidas. Quando nós deixamos o cântaro de lado, o reino de Deus passa a ser prioridade na minha e na sua vida. Qual tem sido a prioridade da nossa vida hoje? Você está aqui nessa noite, a prioridade que você tem é fazer a obra de Deus? Ah não, pastor, aqui eu venho na igreja, mas eu tenho outras coisas mais interessantes que eu faço. Enquanto qualquer que seja a situação estiver tomando espaço na sua vida, não deixando que o reino de Deus seja prioridade na sua vida, algo precisa mudar. O cântaro precisa ser deixado, seja ele qual for. O reino de Deus passa a ser prioridade em nossa vida. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Versículo 28 e 29. Então Jesus se tornou o quê? Prioridade na vida daquela mulher. Ela agora não estava interessada nos deuses que tinha mesclado, estava envolvendo o povo de Samaria. Ela não estava mais interessada em nenhum tipo de deuses que trouxe confusão, que tirou ela da direção e que não tinha mais a graça e o poder de Deus. Agora ela está cheia da graça, cheia do poder de Deus, e ela agora vai priorizar. A mulher samaritana identificou imediato com as ideias e os ideais de Jesus. Aquela mulher, na conversa com Cristo, ela conseguiu identificar qual o verdadeiro propósito de Jesus. Ela
tão simples como ela era, ela conseguiu identificar que Jesus Cristo era o Salvador da humanidade, que Jesus Cristo estava levantando ela para que ela pregasse e anunciasse a palavra a outras pessoas. Então, meus queridos e amados irmãos, será que nós temos identificado as ideias e os ideais de Cristo para a nossa vida? Jesus, Ele quer nos passar uma ideia diferente. Jesus tem ideal para a nossa vida, mas enquanto nós não priorizarmos Deus, não colocarmos Deus em primeiro lugar, jamais iremos vencer. Essa é a grande realidade. O reino de Deus passou a ser prioridade em sua vida. Jesus, certa feita, ele diz o seguinte, Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio para dar dinheiro. O Filho do Homem veio para transformar água em vinho. O Filho do Homem veio para curar, veio para libertar. Isso foram milagres que aconteceram, mas a missão de Jesus, Ele veio para alcançar aquele que estava perdido, desgarrado, e a missão de Jesus ainda não mudou e jamais mudará. O foco de Jesus, a igreja que obedece a Jesus, é a igreja que está pregando a doutrina da prosperidade? Não. A igreja que prega que as riquezas deste mundo tem que ser adquirida, que nós temos que fazer isso? Não. É a igreja que diz que Jesus Cristo quer salvar a alma do mais vil pecador. É o que nós precisamos entender, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A mulher samaritana estava perdida. Aquele moço chamado Zaqueu estava perdido, e ele foi achado. Se nós olharmos as parábolas de Jesus, se nós olharmos Jesus falando sobre as ovelhas, nós vamos entender que uma delas se desgarrou, e aquele foi atrás de uma só e a trouxe de volta. Se nós olharmos a passagem que fala sobre a dracma perdida, a parábola que fala sobre as dracmas, nós vamos entender o quê? Que uma delas se perdeu, a mulher varreu a casa até achar. Se nós vermos a passagem do filho pródigo, nós vamos ver que um saiu e retornou à casa de quem? Do pai. Então Jesus está dizendo: eu vim para morrer pela humanidade, eu vim para salvar o mais vil pecador na face dessa terra. E o propósito de Jesus não mudou. Antigamente, quando Jesus foi assunto ao céu, a Bíblia diz que ficaram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, e após serem cheios do Espírito Santo, eles não pregaram chave de carro, eles não pregaram que a porta estava aberta, eles não pregaram dizendo que a unção fulana iria descer, mas eles pregaram arrependimento. Eles diziam: arrependei-vos para que sejais cancelados vossos pecados. A Bíblia diz que em uma só pregação alcançaram-se 3 almas de uma só vez para o reino de Deus, de forma que a igreja crescia de uma forma grandiosa e forte, porque todos estavam em um só pensamento. Qual pensamento? Ganhar almas para o reino de Deus, pregar a palavra para o cansado, pregar a palavra para o angustiado. Aquela mulher estava sendo discriminada, como judeus que estavam em Jerusalém não falavam com aqueles que estavam em Samaria. Havia uma barreira, mas Jesus quebrou a barreira, mostrando que Ele veio para unir, Ele veio para trazer a paz, o amor, a grandiosidade. Irmão, em nome de Jesus Cristo, eu não sei que tipo de cântaro você precisa deixar para que a glória de Deus desperte dentro do teu coração. Eu não sei qual é o preconceito que você tem com aquele que é espírita, com aquele que é de outras religiões, mas Jesus quer quebrar isso nessa noite, para mostrar que você é luz, você é sal, e você pode abraçar essas pessoas e dizer: Jesus te ama, e Jesus quer mudar a tua história. Que evangelho é
é esse, que o homem vira as costas para o outro, passa um do lado, outro do outro. Esse aí é da religião fulana, esse é da religião ciclana, esse é da seita fulano de tal. Em nome de Jesus Cristo, peça o fervor do Espírito Santo que estava no coração daquela samaritana, para que você e eu começamos a pregar a palavra para aqueles que ninguém dá nada, para aqueles que ninguém olha, para aqueles que são desprezados e são excluídos. Você já prestou atenção aonde foi que Jesus andou? Qual foram as pessoas que Jesus falou? As pessoas que eram excluídas. Jesus curou o leproso, sim ou não? Leproso era excluído da sociedade? Sim. Tinha um arraial dos leprosos, colocavam argolas nos pés dos leprosos, para que de longe eles fossem identificados, e eles ainda tinham que gritar: imundo, imundo, para que as pessoas fugissem para distante dele. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vai lá e toca o leproso. Jesus Cristo pregou para o ladrão, sim ou não? Zaqueu era bem visto pela sociedade? Não, era tido como ladrão. Mas Jesus Cristo vai hospedar dentro da casa de Zaqueu, e depois vai dizer para ele: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também foi alcançado pela grande bênção da misericórdia. Irmão, larga esse negócio de preconceito. É de fulano, é de ciclano, é de Jesus. Tem que pregar o evangelho, a palavra de Deus. Larga a religião de lado. São tantas religiões. As religiões, sabe para que elas prestam? Para separar pessoas. É o único meio que a religião causa, é desunir pessoas. Mas Cristo une pessoas. Cristo abraça pessoas, Cristo muda a mentalidade de pessoa. Jesus ainda continua transformando pessoa. Lembra daquele moço caído à beira do caminho, a passagem do bom samaritano? Como é que acontece? Os religiosos, preocupados com o posicionamento, vão passar de largo, mas é o vilão da história, o samaritano, aquele que era excluído pelos judeus que estavam em Jerusalém. Ele vai lá, vai fazer a obra que precisa ser feita, vai levar um moço, vai passar óleo nas feridas, vai levar a hospedaria e vai dizer: se ficar devendo alguma coisa, depois eu vou pagar. Sabe o que é isso, irmão? Compaixão, amor. Verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que é acompanhado com amor, com as obras verdadeiras de amar o próximo e aquele que está caído na sarjeta. Crente só quer andar com crente. Vai fazer uma festa, aí fica pregando 3 dias e não tem uma alma para Jesus. Sabe por quê? Estão chamando crente para a igreja. Não é o que essa mulher fez. Samaria estava perdida aos olhos do homem, mas essa mulher recebeu a graça de Cristo, e ela disse: larga esse cântaro aí, correu para a cidade e traz o povo até Jesus. Vem, conheça o que eu conheci, vem, receba o que eu recebi, sinta a graça, a unção, eu sou livre para adorar. É isso que Jesus está dizendo nessa noite. Larga a religiosidade, larga esse mal que tem destruído a nação, destruído o povo. Seja pregador do evangelho. Vai fazer um evento na igreja e já procura logo: é crente? Ué, que tipo de visão é a nossa? Se não for crente, não pode vir não. Então você vai continuar, nós vamos continuar pregando para crente o ano todinho, porque enquanto não largarmos esse cântaro, não vai se acrescentar nenhuma pessoa.
Mas quando entendermos que o amor de Deus que alcançou a nossa vida, pode alcançar o meu vizinho, pode alcançar o meu colega de escola, de trabalho, de feira, aonde quer que esteja, na rua, em casa, nos becos, nas vielas, você tem que ter visão que eu vou falar de Jesus, eu vou pregar o evangelho para esse, para aquele, para quem quiser. Quem não quiser ouvir é um problema dele, mas eu vou convidar, eu vou dizer que Jesus o ama, que Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe dar vida e vida com abundância, porque essa graça que está dentro de mim, eu não posso trazer ela e fechar ela dentro da minha vida. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus fez tudo contrário. É por isso que os religiosos mataram Jesus, é por isso que eles gritaram: crucifica-se Jesus e solta Barrabás, porque para eles Jesus era uma ameaça. Jesus comia com os pecadores, e isso para eles era blasfêmia. Jesus tocou no leproso, Jesus conversava, abraçava a prostituta, Jesus curou o cego, Jesus libertou os endemoniados, Jesus não andou entre os doutores, Jesus não tinha privilégio, porque ele tinha posição e tinha gabarito para estar nos melhores lugares, mas Jesus veio para fazer aquilo que a religiosidade não fez. Jesus veio para fazer aquilo que a religião jamais conseguiria e jamais vai conseguir fazer. Enquanto o povo está preocupado com muita religião, vidas estão morrendo, perecendo e descendo às profundezas do inferno. Vidas estão chorando, estão gemendo, por causa da negligência minha e sua. Essa é a verdade. Nós temos, muitas das vezes somos egoístas, irmão. Nós nos trancamos dentro do nosso mundinho e ficamos achando que aqui está bom e que é desse jeito e que não precisa de mais nada, e agora está tudo resolvido. E não é isso que Jesus quer de cada um de nós. Ele veio aqui para salvar o mais vil pecador, inclusive eu. Se eu estou aqui hoje é porque um dia alguém morreu por mim naquela cruz. E se eu estou aqui hoje é porque alguém foi usado por Deus para ir na minha casa, me encontrar no local que eu estava e dizer: Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. E hoje o povo não quer mais pregar o evangelho. Precisamos de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, que deixem de lado os seus cântaros e que façam do reino de Deus prioridade da sua vida, e que corram para ganhar uma alma para Jesus. Isso aqui não é só para os velhos não, olha, é jovem, é adolescente, é criança. Criança também prega o evangelho, adolescente ganha almas para Jesus, jovem ganha alma para Jesus. Nós temos visto a dificuldade da igreja em crescer. Por quê? Porque o povo está tudo acomodado, porque recebeu Jesus. Estou aguardando Jesus, Jesus vai me salvar. Epa, eu tenho que ficar firme, eu tenho que ficar firme, eu tenho que participar dos cultos todo dia. E as almas, irmão? E as almas? Nós estamos aqui nessa noite. Tem alguém descrente aqui no nosso meio que não é evangélico? Se tem, dá um sinal com a sua mão. Ah, pastor, mas é um culto de doutrina, é um culto para a igreja. Não. De culto de doutrina, de escola dominical, qualquer dia Jesus salva. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Tem uma aí? Que benção, seja bem-vindo, meu irmão. Maravilha. Olha aí, então o culto aqui hoje valeu a pena. Está vendo? Aí sim, aí funciona. Mas alguém teve
o desejo de ir lá e dizer: vamos ao culto hoje. A Bíblia diz: como é que irão crer se não ouvirem? Como é que as pessoas vão se converter se não há quem pregue? Ah, mas hoje o evangelho está sendo pregado, é diferente o contato físico. Rádio, televisão, uma coisa, contribui, mas não é a mesma coisa de você chegar, abraçar, conversar, e muitas das vezes você vai ver as lágrimas descer naquele rosto, e aquela pessoa vai dizer: eu estou sentindo aqui a graça e o poder de Deus. A missão que essa mulher fez é a mesma missão que cada um de nós temos que fazer. Você já foi alcançado, desceu as águas, se batizou, está feliz com Jesus, vai ganhar alma para o reino de Deus. Porque missionário não é só quem tem um título não, viu, irmão? Título de missionário, credencial não. Missionário é a criança que ganha alma, é o adolescente, é a jovem. Você talvez, muitos missionários estão aquém de muitas pessoas que nem têm título, mas todos os dias estão pregando a palavra nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nas escolas. Prega a palavra em todo o tempo e não perca. Então é isso que faz a igreja crescer. Mas nós podemos concluir dizendo o quê? É o amor que faz a gente se envolver com a nossa missão de vida. É o amor que nos faz envolver. Agora, a gente sempre acha tempo para aquilo que a gente ama. A gente sempre vai dar um jeito para fazer aquilo que a gente ama. Então está explicado por que muitos não conseguem evangelizar. É o sinal que não existe amor, não existe a chama da evangelização ardendo dentro deste coração. Mas o Senhor nessa noite, através dessa simples mensagem aqui, está dizendo para mim e para você que Ele te chamou numa única finalidade: presbítero, obreiros, membros, novos convertidos, almas para o reino de Deus. Não canse em ganhar alma, porque a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. A Bíblia não diz que quem estuda teologia é sábio, não que não deve estudar sim, é bênção. A Bíblia não diz que aquele que prega, muito bem, a Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Então, se você e o seu ministério está rendendo vidas para o reino de Deus, você pode ficar tranquilo que Deus cuida de você. Agora, se o nosso ministério não rende uma vida, nem uma alma, passa o ano inteiro, e eu penso assim, olho e falo: meu Deus, mas nenhuma alma eu ganhei esse ano para Jesus, está difícil, irmão, o negócio está feio. Eu sei que o evangelho hoje tem sido muito escandalizado. Eu sei que são vários tipos de escândalo que envolvendo os cristãos, e isso tem enfraquecido demais, porque aonde você vai pregar a palavra, as pessoas dizem: eu não vou para aquele lugar onde tem ladrão, aonde tem o prostituto, aonde tem isso. Você viu lá o fulano que estuprou fulano, o fulano que fez isso, que fez aquilo. Então nós sabemos que isso é uma grande realidade, escândalo e mais escândalo. Mas Jesus disse o quê? Ai daquele a qual vier o escândalo. Ai daquele que fizer escandalizar um desses meus pequeninos. É melhor amarrar uma corda no pescoço, uma pedra, e se lançar ao mar. Não seja motivo de escândalo para ninguém.
Não seja motivo de escândalo para ninguém, em nome de Jesus. Agora, se errou, se caiu, levanta, mas levanta com humildade, levanta com reconhecimento que precisa ser diferente, que precisa ser mudado. Não invente desculpa, não invente culpa em ninguém, não queira culpar ninguém pelo erro que foi cometido. Reconheça o erro que Jesus levanta de novo. Então veja bem, para encerrar, peço nessa noite que o Senhor inunde cada coração de amor pelos perdidos. O que nós precisamos pedir ao Senhor é que o Senhor venha aumentar essa chama do amor no coração de cada pessoa, pois o amor é o combustível que fará sair correndo para contar aos outros o que Jesus fez a ele. O amor é o combustível que fez aquela mulher samaritana correr até a cidade. O amor que ela sentiu, a graça que ela sentiu, ela não consegue se controlar, ela tem que avisar os outros. Ela corre, avisa e diz: é diferente, o homem que eu encontrei é diferente. Lembra que nós, sendo judeus, havia um Messias prometido, ele é diferente. Por quê? Primeiro, ele sendo judeu, ele falou comigo, ele sentou comigo e ele contou tudo quanto eu havia feito. Esse homem é diferente, venha, porque meu coração está ardendo. Cadê o cântaro? Não sei, o cântaro ficou para lá. Vem comigo, porque agora vocês também vão adquirir para vossas vidas essa graça, essa unção, esse poder. E a Bíblia diz que eles foram até Jesus. As pessoas hoje recebem Deus, ou estão na casa de Deus sendo abençoadas. As pessoas olham, às vezes até admirando o que Deus fez na sua vida, mas eles não têm coragem de chegar até você. Às vezes eles olham para você e dizem assim: mas o que aconteceu na vida da irmã Janaína? O que aconteceu na vida do irmão fulano, do irmão ciclano? O que aconteceu? E o que aconteceu, quem tem que contar para nós o que aconteceu somos nós. É chegar para essas pessoas e dizer assim: meu amigo, Jesus me deu graça, Jesus me deu vida, Jesus me deu paz, Jesus me deu honra. Lembra da forma que eu vivia, da forma que eu andava. Lembra quem era eu diante da sociedade. O povo não me dava nada, e hoje, graças a Deus, eu entro, eu saio, eu compro, eu sou honrado, e Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado. Mas o que é que foi que aconteceu? Foi Jesus que fez tudo isso. Mas aonde eu encontro esse Jesus? É aonde que eu posso comprar? Não, não é comprado, não, é de graça. Jesus Cristo é o Deus que morreu na cruz do Calvário. O que você precisa fazer? O que eu tenho que fazer para receber esse Deus também? Esse Deus, você só precisa confessar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. É só isso que tem que fazer para ser essa bênção toda que você está sendo. Então vem, e ele já começa a chorar, a sentir a graça, o poder, a unção de Deus. Mas nós temos que levar o amor e a mensagem da salvação a outras pessoas. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando, e Ele virá prestar conta com cada um de nós. É interessante, irmãos, que quando nós deixamos o cântaro de lado, outras pessoas conhecem a verdade e a felicidade. Você vai ver pessoas reconhecendo a verdade e serão felizes. Quando deixamos o cântaro, os obstáculos da evangelização são vencidos. O que é que te impede evangelizar? O que é que te impede fazer missões? Quando nós deixamos os cântaros de lado, o reino de Deus passa a ser prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, fica de pé nessa noite. Eu quero te dizer uma coisa para que nós possamos orar. Você é a chave para mudar a vida de muitas pessoas. Você é a chave que Deus vai usar para abençoar
e mudar a vida de muitas pessoas. Deus vai usar você, mulher. Deus vai usar você, varão. Deus quer usar a igreja. Jovens, ganha jovens. Ganha adolescente, vai ganhar adolescente. Criança ganha criança. Senhoras ganha senhoras. Obreiro ganha crentes, pessoas, homens, mulheres de todas as partes, pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que estão caídas na sarjeta. Sou eu e você que iremos anunciar essa palavra de salvação. Não é aqui entre as quatro paredes, porque aqui eles não conseguem ouvir isso, aqui eles não conseguem ouvir nada, mas é através do Evangelho e da palavra que Deus colocará na tua boca. Você vai ser o condutor da vitória. Você não é só o canal, como eu já disse, você é a própria bênção de Deus na terra. Você é a luz do mundo, você é sal da terra, você é especial em nome de Jesus. Comece a anunciar a palavra, como fez aquela mulher.